Então, estamos começando hoje, 15 de fevereiro de 2024, nosso primeiro estudo mediúnico do Grupo de Desenvolvimento da Casa de Oração Irmão Francisco de Assis, né? Esse estudo nosso que é online, mas antecede as nossas atividades práticas do grupo, que sempre se encontra nos terceiros finais de semana de cada mês, né? Salvo algumas exceções. Então, hoje estamos aqui também numa data diferenciada, num horário diferenciado, tendo em vista os festejos carnavalescos que se encerraram ontem. Então, hoje a gente vai retomar o nosso estudo com o capítulo 25 do livro Mediunidade de Edgar Morin, que é o título Na Intimidade do Processo. Então, eu vou ler aqui rapidinho, porque esse estudo de hoje vai ser um pouquinho mais rápido para a gente poder passar para a segunda fase, segunda etapa desse nosso reencontro, reinício em 2024. Então, o capítulo 25 diz assim: na intimidade do processo. Feitas assim estas generalizações, vamos agora ver de que maneira se processa o desenvolvimento em si mesmo. Então, ele está dizendo que até então foram feitas várias generalizações, a gente falou sobre audição, sobre fluidos, sobre as ideias estranhas, né, sobre a questão da rigidez dos corpos, nós falamos de várias sensações, né, que existem para os médios perceberem a oportunidade de desenvolvimento, sonhos, então tudo de uma maneira generalizada. Então agora a gente vai falar nesse capítulo sobre como se processa o desenvolvimento em si mesmo. Então encaremos a primeira fase, a da adaptação psíquica. Posto o médium na corrente magnética, inicia-se imediatamente o trabalho de limpeza espiritual, com a dissolução das placas fluídicas, aderidas ao perispírito e advindas do exterior por afinidade vibratória ou do interior como resultante de seus próprios pensamentos e sentimentos negativos, bem como com o afastamento das entidades perturbadoras ligadas ao médium e atraídas sempre por afinidade por suas condições vibratórias internas. Então, nós nos colocamos nessa corrente magnética. Então, quando se fala de magnético, a gente lembra do ímã, né? A questão da atração ou da repulsão. Então, tem lados que se atraem, tem lados que se expelem, né? E a partir daí ocorre também o que ele fala aqui de trabalho de limpeza espiritual. Então, são dissolvidas as placas fluídicas, né? As energias se aderem ao nosso perispírito, e aí ele coloca de duas formas: energias externas, né? Por afinidade vibratória, então a gente se afiniza com algo, aí a gente atrai, ou também por questões internas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, que ele diz aqui, negativos. Bem como também, nesse processo de corrente magnética, ocorre o quê? O afastamento das entidades perturbadoras que estão ligadas a nós e que são atraídas por nós através da nossa afinidade, ou seja, nossas condições vibratórias internas. Então, o que ele está querendo dizer aí? É uma coisa que muitos de nós já percebeu, já falou, já comentou algumas vezes. Quando a gente começa a trabalhar, o bicho começa a pegar, né, no jargão popular. Por quê? Porque realmente a gente se encontra num processo de mudança, mudança psíquica, mudança energética, mudança vibratória. Então, aquelas entidades que elas estão próximas a nós, por atração, através do nosso pensamento, através das nossas ligações kármicas, das vidas passadas, né? Dos nossos comportamentos. Então, elas vão, de certa forma, lutar para não se desprender a nós. Então, existe esse trabalho de limpeza, ao mesmo tempo, existe aquele trabalho das entidades que são perturbadoras, como ele diz aqui, de estarem ligadas a nós, passarem por um processo de afastamento. Então, a gente imagina aí
como deve ser essa guerra, né? A gente, enquanto, vamos imaginar, enquanto um bonequinho de aquele boneco do posto, né? Que fica balançando. Então, a gente balança de um lado, os benfeitores trabalhando para limpar a gente. Daqui a pouco a gente balança do outro, e aí tá os espíritos perturbadores tentando se aproximar demais de nós. É essa guerra que a gente enfrenta. Aí ele diz assim, na sequência: tanto essas placas ou manchas, como as interferências pessoais de obsessores, davam ao perispírito vibrações impróprias, desordenadas, às vezes muito intensas, outras vezes muito lentas, que se refletiam no sistema nervoso em geral, produzindo alterações psíquicas e orgânicas. Então, veja, muitas vezes esse choque, essas questões que a gente está falando, podem trazer para o médium o quê? Trazer alterações psíquicas e orgânicas, ou seja, do próprio corpo, refletir no sistema nervoso, então fazer a pessoa ficar ansiosa, fazer a pessoa ficar chorosa, fazer a pessoa ficar depressiva, fazer a pessoa ficar em estado, sei lá, de nervoso. Então, tudo isso é possível através dessas ondas, né, de perturbações mentais, psíquicas, que a gente está sujeito nesse processo de desenvolvimento. Joca está aqui dizendo que já tentou acessar e não consegue. O celular não abre o link. Deixa eu tentar mandar de novo aqui para ela. Então, esse processo que a gente enfrenta, ele vai fazer com que nós vivamos essa luta interna e que a gente precisa também nos posicionar em relação a isso. Então, como é que a gente vai se posicionar em relação a isso? Trabalhando de maneira de modo que a gente esteja consciente desse processo, do que está acontecendo com a gente, dessas mudanças. Então, aí a importância da gente estar numa casa, num estudo, da gente estar com pessoas que tenham mais conhecimento que nós, que possam estar nos ouvindo nessas angústias, nessas inquietações, para que a gente possa estar buscando esse equilíbrio maior. Vamos lá, dando sequência. Este trabalho de limpeza é feito pelos assistentes espirituais, que lançam mão dos elementos magnéticos positivos, extraídos da própria corrente, ou de passes e radiações fluídicas que dirigem sobre o médium. Em casos graves, de perturbações muito fortes, e quando falham seus próprios recursos, os assistentes recorrem a mananciais de forças de planos superiores, por intermédio de entidades de maior hierarquia, às quais mentalmente se dirigem. Assim, se consegue, desde os primeiros trabalhos e após sessões continuadas, normalizar a vibração perispiritual, passando então o perispírito devidamente refeito a exercer sobre o sistema nervoso e sobre os plexos e glândulas o domínio normal e as relações pacíficas e regulares que caracterizam o indivíduo psiquicamente equilibrado. Então, esses assistentes espirituais, eles vão nos influenciar, eles vão emanar fluidos, energias, eles vão emanar extratos magnéticos, né, positivos para nós, através de passes, através de radiações, né? Em casos graves, a gente vai também ser socorrido por forças mais superiores, né, de planos mais elevados, né, de, como ele diz aqui, entidades de maior hierarquia, que também vão se dirigir a nós de modo mental. Olha que bacana isso, né? Então, assim se consegue, desde os primeiros trabalhos e após sessões continuadas, normalizar. Então, não é de primeira. Olha o que já está dizendo aqui. Alguns desde o início, outros após sessões continuadas. Então, ele não diz que é logo de início, nem diz que é fácil, nem diz que é demorado, não tem o que dá, pau que dá em Chico, não dá em Francisco. Cada um é de um jeito diferente. Mas vamos alcançar essa normalização dessa vibração perispiritual
que a gente vai ter. Então, o que é que vai acontecer? O nosso perispírito vai ser refeito, vai poder dar essa tranquilidade ao nosso sistema nervoso, né? Esses plexos, que, né, tem a ver com a questão dos chakras, das glândulas, vão estar tudo de modo regular e vai fazer com que nós sejamos indivíduos psiquicamente equilibrados. Então, ainda estamos nesse processo, né? Ainda somos um pouquinho desequilibrados, né? Todos nós ainda temos que melhorar um bocadinho nisso aí. Vejamos agora a segunda fase. Então, tudo isso foi na primeira fase só, hein? A fase do desenvolvimento propriamente dito. Então, limpa o perispírito de influências impróprias e negativas e normalizadas as relações entre ele e o aparelho nervoso, o campo mediúnico se apresenta. Então, em condições de ser exercitado. Ou seja, até aqui, a gente ainda não está trabalhando, vamos dizer assim, exercendo a mediunidade. A gente está sendo preparado para. Então, quando chega esse momento de desenvolvimento, é que a gente está em condição de exercitar a mediunidade. Aí ele vem. O trabalho, sempre com auxílio dos elementos já referidos, se resume na intervenção dos agentes espirituais sobre os órgãos da percepção e de ligação psíquica, principalmente a glândula pineal para o vegetativo, né? Então, a pineal, né, do cérebro, né, que é o que faz esse contato entre os dois planos, né? Esses órgãos vão sendo, então, exercitados pelos operadores invisíveis, até que obtenham a vibração especial própria da eclosão da faculdade que se tem em vista desenvolver. Então, vão exercitando para que a gente possa estar exercendo a mediunidade da melhor maneira possível. Aí vem, aos poucos, vai o perispírito atingindo esse estado vibratório necessário, e aos poucos vão também se desenvolvendo e caracterizando as manifestações que produz, até que essa capacidade especial vibratória se consolide, se estabilize, se torne espontânea, elástica e flexível, capaz de ressoar harmonicamente a qualquer nota, vamos dizer assim, da escala vibratória espiritual. Então, às vezes a gente se pergunta, fulano só dá comunicação a um tipo de espírito, Beltrano só dá comunicação a outro tipo de espírito. Então, é normal isso acontecer, porque a gente ainda está num processo de desenvolvimento. Então, até a gente atingir essa escala vibratória espiritual, como ele diz aqui, da gente atingir uma maturidade, uma elasticidade, uma flexibilidade, uma capacidade de espontaneidade maior, a tendência é a gente trabalhar com aqueles com os quais a gente se afinize mais. Então, isso vai ser também uma forma da gente estar avaliando o nosso nível de desenvolvimento mediúnico. Aí vem, chegando a este ponto, o médium estará em condições de servir de intermediário a espíritos de qualquer condição, olha aí, e grau de hierarquia, e estará em condições de desempenhar sua tarefa por si mesmo, sem perigo de degeneração, com segurança e pleno conhecimento de causa. Então, aí tem uma nota. Ao que está dito, acrescente-se o ensino de Kardec, segundo o qual o médium desenvolvido é aquele que somente recebe inspiração de espíritos superiores. Olha o que Kardec diz. Então, o codificador quer dizer que desenvolvido está o médium quando ele produz o trabalho que dele se espera, porém, quanto à obediência à orientação espiritual, somente se submete a protetores e guias de ordem superior. Então, a gente sabe que a gente ainda tem que evoluir nesse tantinho aí, né? Ah, Ivandro, você está querendo dizer o quê? Que não é para a gente dar comunicação de espíritos que são doentes, de espíritos sofredores? Não é isso que eu estou falando. Mas o que está dizendo aqui no texto é que, quando a gente tiver desenvolvido o suficiente e a gente for dar comunicação a um espírito mais sofrido, um espírito mais nervoso, um espírito que esteja passando por dificuldades maiores, nós não vamos ter, como ele diz aqui, ó,
nós não vamos passar nenhum risco de degeneração. Não entendi, Ivano. Nós não vamos ter sequelas. Nós não vamos ficar sentindo dor, nós não vamos ficar com dor de cabeça, nós não vamos ficar com dor de barriga, nós não vamos ficar com vontade de vomitar antes, durante ou depois do trabalho de intercâmbio. Então, tudo isso é fruto de quê? É fruto do nosso conhecimento de nós mesmos e dessa participação nesse processo de desenvolvimento que é individual. Ninguém vai se desenvolver igual. Então, cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter seu momento, cada um vai ter suas condições, mas a gente tende a alcançar esse processo da gente dar comunicação para o espírito, por exemplo, que não tem, só tem o tronco, a Joca conseguiu entrar. Ô, Glória! Consegui, boa noite! Consegui, boa noite! Ei. Boa noite, vamos nessa. E aí eu estou dizendo que vai chegar um dia, Joca, que a gente vai dar comunicação aos espíritos mais evoluídos e a gente vai conseguir também dar comunicação daqueles espíritos que estão sofridos, que estão adoentados, que estão chorosos, sem sentir e sem guardar a sensação que eles têm. É isso que a gente está falando aqui no capítulo 25, lá no finalzinho da página 187, que é o que ele chama de perigo de degeneração. Quando a gente tiver desenvolvido o suficiente, mesmo que a gente dê comunicação a espíritos menos esclarecidos, a gente não vai sentir o que eles sentem. A gente vai sentir naquele momento, gente, repito, da comunicação, o que é preciso para a gente esclarecer o que está acontecendo com eles. Mas depois a gente não vai sentir, não vai ter sequela, não vai ter, como a gente fala, miasmas, né? Então a gente não vai guardar os miasmas. Então a gente está passando por esse processo ainda de desenvolvimento. Vamos lá. Página 188 agora, lá em cima. O desenvolvimento, tanto na primeira como na segunda fases, pode exigir maior ou menor tempo. Olha o que eu falei, que não é o mesmo tempo para todo mundo, né? Então, segundo o estado moral, o devotamento, a fé que o médium demonstre desde o início, mas também dependendo e muito do ambiente em que o trabalho se realize, o qual, não sendo plenamente favorável, pode retardar o processo ou degenerar as faculdades incipientes. Na primeira fase, o mau ambiente, ao invés de limpar, acrescenta elementos contrários ao quadro dos já existentes e atrai novas forças hostis, perturbando ainda mais o médium, e na segunda fase pode produzir um desenvolvimento desarmônico, num sentido vicioso e inconveniente, levando à formação de médiuns descontrolados, que jamais atingirão um estágio satisfatório de eficiência mediúnica. Graças a Deus não é nosso caso, né? A gente está se desenvolvendo ainda, tudo bem, mas, Riverson, faz um favor para mim, pega ali o carregador que aqui está aparecendo, economia de bateria ativada. Então, o que é que vai acontecer? A gente vai atingir um estágio satisfatório, tá por aí por cima, vê aí. Vê aí, essa daí, se não é essa daí. Ou do lado de cá, se não tá pelo lado de cá. E aí pode ser o meu ou o seu. Vê pela caixinha, você sabe se é Samsung ou não. Pronto, obrigado. Então, gente, a gente sabe que a gente tem muito a aprender, a gente sabe que o ambiente favorece. Então, quando a gente diz a gente tem que estar bem, a gente não pode estar discutindo em casa, a gente não pode estar... Uma série de coisas que a gente fala, porque tudo isso vai influenciar no trabalho da mediunidade da gente, certo? Mas aqui ele fala também do ambiente do centro. Imagine se a gente tivesse um ambiente hostil, um ambiente cheio de desavenças, um ambiente cheio de inveja, de maledicência, né? Então, nada disso ia ajudar no nosso desenvolvimento. Pelo contrário, iria prejudicar e iria retardar ainda mais o trabalho. Tem um exemplo, eu vou deixar você falar, Joca. Tem um exemplo disso naquele livro que eu acho que vocês já ouviram falar, Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro fala muito sobre isso, né, das maledicências, das vaidades, das coisas que são colocadas e que, de certo modo, prejudicam, né, o trabalho de desenvolvimento do médium. Diga, Joquinha.
Joquinha. Você levantou a mão, então foi sem querer. Tá bom. Vamos lá. Aí vem. Em ambientes favoráveis, desde o início, cedem também, como já vimos, as perturbações de fundo orgânico, porque, removidas as placas do perispírito, automaticamente estarão também removidos seus reflexos nos órgãos físicos correspondentes, já que o corpo físico é um duplicado, uma projeção do perispírito, que é a matriz modeladora. Então, vou repetir. Em ambientes favoráveis, desde o início cedem também, como já vimos, as perturbações de fundo orgânico, porque, removidas as placas do perispírito, automaticamente estarão também removidos seus reflexos nos órgãos físicos correspondentes, já que o corpo físico é um duplicado, uma projeção do perispírito, que é a matriz modeladora. Então, mesmo nos ambientes que estão mais equilibrados, as influências vão acontecer, mas em menor grau. Elas vão acontecer em menor nível. Elas vão acontecer de uma maneira que atinja menos os médios, digamos assim, né? Pode atingir mais um ou outro, assim, que esteja por um processo de desequilíbrio ou de questão pessoal maior, mas não vai atingir o todo, não vai afetar a todos, certo? Então, desde o início do desenvolvimento, deve o médium estabelecer e conquistar um padrão o mais perfeito possível de conduta moral. E conquistar um padrão, não, voltei, por meio de autorrefreamento e de preces, para que suas vibrações internas se apurem, clarificando e purificando a aura mediúnica. Então, quando a gente começa a se desenvolver, a gente precisa o quê? A gente precisa buscar um padrão de perfeição. Então, a gente precisa buscar o nosso equilíbrio, a gente precisa buscar as preces, a gente precisa melhorar nossa conduta, nossos pensamentos, nossa maneira de agir e de reagir às situações, porque a gente sabe, como a gente leu aqui para confirmar, que a gente vai ser testado, principalmente dentro de casa, com as pessoas com as quais a gente convive. Então, a gente precisa estar sempre vigilante em relação a isso. Ó a Marlene chegando. Que bom. Então, vamos lá. Tal procedimento ajuda poderosamente o desenvolvimento. E sem esse processo interno de autopurificação, pela reforma moral, nenhum desenvolvimento normal e perfeito será possível ou terá caráter definitivo. Então, esse processo que a gente enfrenta de aprender a conviver com a mediunidade, ele é um processo lento, ele é um processo que depende das nossas mudanças interiores, depende dos nossos enfrentamentos, depende do ambiente onde a gente está, seja o nosso ambiente pessoal, seja o nosso ambiente de trabalho mediúnico. Então, tudo isso depende para alcançar um melhor desenvolvimento mediúnico e para que assim a gente possa alcançar um equilíbrio maior na nossa mediunidade. Não é uma coisa construída de uma hora para outra, né? Mas a gente precisa, como ele diz aqui, ó, buscar um processo interno de autopurificação. Então, a gente precisa mudar, nos reformarmos, nos trabalharmos moralmente, espiritualmente, intelectualmente, sempre. Intelectualmente também. E quando eu falo de intelectualmente, é da necessidade da gente estudar. Então, a gente não pode ficar só esperando o estudo mediúnico daqui ao próximo mês, não. A gente precisa buscar, eu sempre falo isso, buscar estudar, buscar pesquisa na internet, gente. Tem tantos centros que têm cursos online, tem tantas palestras no YouTube que falam, a gente colocar o tema lá, a gente vai, assiste, palestras de 20, de 30 minutos, e aí a gente pode tirar algumas dúvidas, a gente pode esclarecer algumas coisas, aí de repente a gente gosta daquele canal, a gente se inscreve, e aí aquilo vai fazendo parte do nosso dia a dia, a gente começa a assistir em alguns outros momentos, outras exposições, e a gente vai ver o quanto de riqueza de conhecimento a gente vai alcançar com esse processo. Então, eu quero ouvir vocês, porque eu já falei demais, já estou com a goela aqui cansada.
Manifestem-se oralmente, sem dar comunicação. Boa noite novamente, para quem eu não falei, Francis, quem está falando, né? Que vocês confundem as nossas vozes, mas agora é Francis quem está falando. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, né? Que é o de removermos de nós as nossas imperfeições morais, né? Para nos tornarmos não só melhores médiuns, mas melhores espíritos, né? Pessoas melhores. Esse é o nosso maior desafio. Mas a gente deve seguir, né? Se empenhando e buscando. Não há muito o que comentar, porque eu acho que você, Ivandro, foi muito feliz na explanação do texto. O texto também estava bastante claro, né? E, assim, me chamou um pouco a atenção a questão da vaidade, né? A gente ainda lida hoje muito com pessoas que acham que mediunidade é status, que mediunidade sabe que tem uma estrela para ser médium. E a gente vê, quando vai se aprofundando cada vez mais nos estudos, que mediunidade nada mais é do que muita responsabilidade, muito comprometimento lá atrás e uma bela oportunidade de redimir-se de algumas coisas, né? Através do auxílio ao próximo e da melhora de nós mesmos, enquanto seres espirituais. Mas, para esse ano que começa, eu quero desejar que a gente esteja mais unido, imbuído mais desse espírito de coletividade, de humanidade, de empatia, para que nossa atmosfera de trabalho espiritual possa ser a melhor possível. Mesmo que hajam mudanças físicas, saída de pessoas, entrada de outras pessoas, mas que o trabalho, que a causa, ela possa estar acima de tudo isso. Muita paz. Que assim seja. Mais alguém quer falar sobre o que chamou a atenção, sobre como se percebe nesse capítulo, nessa intimidade, nesse aprofundamento, né? Que ele dá mais, que Edgar Ramon traz mais sobre o desenvolvimento da nossa mediunidade. Essa questão da gente se adaptar e desenvolver propriamente dito. Consa. Esse capítulo, assim, se a gente prestar atenção, eu comento muito isso, acho que com você mesmo eu já falei muito isso, que se a gente prestar bem atenção aos estudos e aos intercâmbios e não se prender muito ao fenômeno, a gente consegue entender essa explicação que ele está dando aí, né? Eu costumo dizer que a parte que eu faço de escrever é uma parte que me dá um manancial de informação muito grande. Eu agradeço muito quando eu termino, agradeço muito, não só nesse momento do estudo da gente, né, da prática, como em outros momentos que eu escrevo. Porque quando você está escrevendo, a capacidade de assimilação do que você está ouvindo é muito grande, né? E aí você consegue estar prestando atenção com mais particularidade às coisas que acontecem. E aí você observa isso, você enxerga isso durante as comunicações. É, 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 você começa a observar a pessoa quando chega, o dia a dia da pessoa quando você encontra, e os momentos das comunicações.
E desde de quando a gente fazia parte, quando a gente funcionava lá naquela casa ali, perto da creche, que eu achei uma situação muito, assim, engraçada, né? Quando eu estava começando ainda a fazer, transcrever, né, as comunicações. E aí eu observei que um mesmo espírito veio por 3 pessoas diferentes e se portou de maneiras diferentes, apesar de toda a agressividade que ele vinha trazendo, toda a revolta, toda como é que se diz, toda a raiva que ele estava manifestando, mas nas pessoas que ele se comunicava, esse mostrar, né, esse demonstrar os sentimentos daquela raiva que ele estava, daquele desejo de vingança, venha diferente. E aí, quando a gente chega aí no estudo, que a gente vê quando ele diz assim, que quando você já vai estar mais preparado, mais equilibrado, você consegue dar as comunicações hostis, mas de uma maneira que não afete e que não passe tanta negatividade. E aí, nessa explicação aí, dessa parte aí agora, aí me jogou lá atrás, né, para poder eu me lembrar do que tinha passado, do que tinha acontecido, e é uma coisa que eu sempre observo, os médios na hora das comunicações e os tipos de comunicações que dão, e como fica depois das comunicações. Então, isso é uma coisa que eu fico observando muito. Aí é o que eu fico falando muito. Eu acho que seria assim, quando a gente conseguir estudar a doutrina e observar as comunicações, deixando mais de lado o fenômeno e se preocupando mais com a informação do que a gente tira de cada comunicação, observando os médios, observando os espíritos. Eu acho que a gente consegue tirar assim, um esclarecimento tão grande que a gente perde muito, que a gente fica preocupado ali naquele momento só por causa do fenômeno, o que é que está dizendo, para quem é que está dizendo. E aí volto também quando ele diz a gente que para a gente não se prender a tentar entender para quem é, nem quem é que está falando. Para a gente tentar entender a mensagem que ele está trazendo. Seja ele na comunicação de um espírito evoluído, seja ele também na comunicação de um espírito de um nível menos elevado. Porque todos eles em si, até aqueles raivosos, daqueles hostis, ele traz uma comunicação. Só que a gente perde muito tempo tentando adivinhar para quem é. Acho que é para fulano, isso foi para cicrano. Né? E perde aquela essência da comunicação, de ver qual foi a mensagem que ele deu. Então, eu acho que essa parte aí, esse capítulo aí, ele veio enfocando bem isso, me chamou bem a atenção. É uma coisa que eu fico observando. Porque, às vezes, naquela comunicação hostil, naquela comunicação enraivada, vem uma mensagem, mas a gente está preocupado para quem é, porque é para fulano, é para ciclano, que é o espírito que está dizendo, e a gente esquece de pegar a essência do que é o estudo, a essência do que é a comunicação, para vocês ver o que é que ele está dizendo, entender aquilo ali, dentro do possível, você decifrar a mensagem que está vindo através daquela comunicação. Era isso que eu queria falar. Isso que você fala é interessante, porque a essência da comunicação ela não muda, ela continua a mesma, mas a intensidade de como ela é transmitida, ela depende muito do que a gente, enquanto médium, passa para o espírito. Então, é por isso que você fala que o mesmo espírito ele vem da comunicação em 3 pessoas diferentes, ele se apresenta da mesma forma, no caso com raiva, com ódio, né, com aquela hostilidade, mas em intensidade, em graus, em níveis diferentes. Então, por quê? Porque nós temos ali 3 pessoas que estão em níveis diferentes, que passam por situações diferentes. Então, a gente precisa entender que nós ainda estamos em desenvolvimento, nós ainda estamos aprendendo. Eu acho que a gente tem avançado, eu acho que a gente tem evoluído, eu acho que hoje nenhum de nós corre mais o risco de dar comunicação em qualquer lugar,
Eu vou me ousar a dizer isso, mas eu acho que nenhum de nós corre esse risco de estar, por exemplo, num hospital e tá recebendo comunicação de morto, tá no enterro, sabe? Então, eu acho que isso é algo que é para a gente estar analisando e refletindo, certo? A gente chegou um momento que eu acho que a gente não vai, se tiver algum vidente aqui, ver o espírito e estar conversando com o espírito na rua, sendo chamado de louco ou coisa parecida, sabe? Então, eu acho que a gente chegou num processo de desenvolvimento que nos difere de muitas outras pessoas. Mas isso não impede que nós também passemos por alguns processos, porque eu repito, nós ainda não estamos evoluídos moralmente. Nós ainda não nos desenvolvemos moralmente. Nós ainda temos muito a aprender. Então, quando a gente está ainda ligado, por exemplo, à fenomenologia, quando a gente ainda está repleto de questões pessoais que nos afligem, que nos angustiam, que nos preocupam, gente, é claro que isso vai interferir no nosso processo de mediunidade. Porque se nós somos médiuns ostensivos, se nós trabalhamos numa reunião mediúnica, mesmo que eu insisto em dizer isso, de desenvolvimento mediúnico, é lógico que nós seremos, em maior ou menor grau, esponjas. Estaremos atraindo, sim, esses espíritos para junto de nós. Eles vão nos olhar e nós estaremos lá com uma plaquinha do Uber, dizendo assim, médium da coifa. Então, ele vai chegar junto de nós, gente. A gente tem o radar para eles verem que a gente é trabalhador, entendeu? Então, a gente precisa ter isso em mente. E aí, vocês vão perguntar assim para mim, e aí, Wanda, a gente faz o quê? Então, não é para trabalhar, já que a gente não consegue dar comunicação para um espírito evoluído? Não estou falando isso. Se a gente não trabalhar no amor, a gente vai trabalhar na dor. Porque a gente sabe que o trabalho, ele está aí, e necessitando de trabalhadores. Então, quantas vezes a gente já se deparou com situações que a gente precisa realmente refletir e enfrentar de frente para que a gente possa melhorar nas nossas decisões, nas nossas buscas. E uma coisa, atrelado a tudo isso, ao que Consa falou, ao que Tânia falou, da gente se entender, ao Francis, Tânia não, Francis, ao que Francis falou, da gente se compreender, se reformar moralmente, da gente se perceber, de estudar, também a gente precisa ser cuidado. Então, é importante também esse cuidado com o médico. A gente não se a gente, como eu acho que eu já ouvi algum de vocês falar assim, doente não cuida de doente, não é? Então, a gente precisa estar bem para fazer um trabalho melhor, fazer um bom trabalho. Então, para a gente estar bem, a gente precisa se cuidar. Então, como é que a gente se cuida? A gente se cuida limpando o nosso organismo, indo ao médico e fazendo as nossas revisões e tal, mas não é só a questão física. A gente se cuida também espiritualmente, a gente se cuida também moralmente, né? É não falando as besteiras que a gente falava quando a gente era mais jovem, é não desejando o mal como a gente desejava quando a gente morava em tal lugar e vivia em tal lugar e etc, etc. Então, é nessas mudanças que a gente vai também se melhorar enquanto ser humano e buscar, né, alcançar o patamar que a espiritualidade espera de nós, que pode ser que não seja o perfeito, mas é o que nós temos hoje para disponibilizar para os nossos irmãos trabalharem. E eles sabem das nossas imperfeições, como sabem também das nossas necessidades e como sabem também das nossas potencialidades. Então, eles não vão desistir da gente, é a gente que vai desistir e assumir as consequências por essas desistências. Por isso que Francis falou aí, a gente precisa estar firme, estar forte, para se deparar às dificuldades, para enfrentar as novidades, vamos dizer assim, os novos rumos que as coisas possam tomar, mas sabendo que a gente tem um caminho, né, uma história, um passado, e que a gente necessita construir um futuro. E como é que a gente vai construir esse futuro? Então, tem mais alguém que gostaria de falar? 3 minutinhos para a gente encerrar nosso estudo e passar para
o nosso segundo momento. Ninguém quer falar? Gente, está todo mundo calado. Misericórdia. Então, eu vou encerrar aqui a gravação para a gente passar para o nosso segundo momento, que é a nossa breve reunião de retorno de trabalho, tá certo? Presentes, Conceição, Tânia, Doralice, Joselita, Marlene e Francis, e eu que vos falo, né? E Riverson, que está aqui levantando a mão. E ausentes, Antônio, Nice e Sônia. Faltou alguém? Acho que não, né? Então, temos 3 ausências, né? Todas as 3 ausências tomaram conhecimento da reunião, e aí a gente vê depois como é que a gente faz, para que todos possam tomar conhecimento, mas temos aqui 2, 4, 6, 7. 7 contra 3, nós temos aqui uma maioria que decidirá e que terá como 7, 8, e terá o voto acatar pelos 3 demais. Então, vou encerrar aqui a gravação